Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê, olha eu aqui de novo. Eu hoje vim fazer esse podcast e aí eu tava rindo sozinha agora quando eu tava fazendo roteirinho, porque é muita coisa para eu falar. Vai ser um podcast praticamente do tamanho que eu sempre gravo, mas eu não queria deixar passar nada, porque eu realmente não quero ficar com nada entalado na garganta, sabe? Eu quero colocar tudo pra fora de verdade. E eu tava rindo porque eu já gravei esse podcast, não dessa vez, faz eu acho que umas 2 semanas ou 3, mas ele tinha outro tom. Ele tinha um tom bem fora do A Vida Presta. Eu tava bem brava. E aí eu mandei pra Pri, olha, o que você acha? Aí ela falou: Cris, eu acho melhor não. Cris, eu acho melhor não. Porque eu tinha realmente gravado eu tava bem chateada, sabe? E ainda bem que eu tenho a Pri, porque realmente não valia a pena naquele tom que eu tinha gravado. Então hoje, por conta de um último acontecimento, eu vou gravar e dar o tom que ele realmente merece. Mas também por conta... Eu tô gravando esse podcast... Também é por mim, é pela minha voz que eu vou colocar aqui, mas também pela quantidade de pessoas na minha mentoria que chegam nesse mesmo lugar, que é a conclusão que eu vou ter desse tema de hoje, tá? Então, esse podcast é por conta dessas pessoas. As pessoas caem nesse mesmo lugar todas as vezes que vão fazer a minha mentoria. De 10 pessoas, pelo menos 7 vão para esse lugar. Então, o podcast de hoje é relacionado a isso, aonde a gente deve se colocar, sabe? E se posicionar, né? Vamos lá, vou começar de vez com esse podcast que já era para ter nascido faz tempo. Bom, gente, vocês sabem que eu já falei em alguns podcasts aqui, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Eu vim para São Paulo com 9, morar na casa de um tio, irmão da minha mãe, e comecei a trabalhar no Largo 13, em Santo Amaro, numa loja com 13, de 13 para 14 anos. Desde então, desde os meus 13, 14 anos ali, eu nunca pedi um centavo para ninguém. Ninguém. Eu casei, fiquei 10 anos casada, quase 17 anos junto com o pai do Enzo. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Obviamente que dentro do casamento a gente entrava em consenso. Mas pedir dinheiro eu nunca precisei, graças a Deus. Eu sempre trabalhei, né? A gente tem que partir desse lugar aí. Paralelo a isso, eu comecei a entender muito cedo que a partir dos estudos, ou do estudo, eu chegaria em algum lugar a mais, tá? Então eu sempre estudei muito. Eu sempre... fiz cursos, eu sempre procurei alguma coisa a mais. Depois que eu saí da faculdade, que eu entendi ainda mais sobre isso, e que eu tinha uma responsabilidade a mais, que eu engravidei com 23, né? Eu casei com 19 e engravidei com 23. Pelo que eu já tinha passado, pela minha infância e adolescência e tudo mais, eu me comprometi com meu filho. Desde o segundo que eu soube que eu estava grávida, que eu daria o melhor que eu pudesse para ele. Né? E não é o melhor dentro de condições mais ou menos, é melhor dentro de condições boas mesmo, sabe? E eu me comprometi com ele mesmo, ele tendo um pai ativo que bancava e tudo mais, eu, como mãe, me comprometi com isso, tá? Então eu sempre, desde que eu me conheço por gente, os meus amigos mais antigos podem confirmar com vocês que eu sempre trabalhei com 1, 2 ou 3 coisas, tanto que eu me ausentei muito como mãe para a criação do meu filho. O meu filho ficou muito tempo com a avó dele, porque eu trabalhei muito na minha vida para dar esse melhor para o Enzo, tá? Para dar o melhor para o meu filho. Tá. E aí eu fui estudando, tanto que chegou uma época que eu fazia os cursos, e eu não fazia de uma forma de, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou estudar mais. Eu fazia porque agora mesmo eu tô dentro de mais uma formação. Porque eu gosto de estudar. Não tem nenhum dia na minha vida que eu não estude. Não tem nenhum dia na minha vida que eu não estude. Eu estudo todos os dias. Eu leio todos os dias. Cansada, não cansada. Eu leio e estudo todos os dias.
Então, depois que eu me formei na faculdade, tem uma moça varrendo eu moro no primeiro andar, vocês estão ouvindo uma vassourinha? Mas enfim, vamos lá. Eu perco a concentração. Então, desde que eu descobri que eu estava grávida, eu sempre trabalhei em 1 ou 2 ou 3 lugares para dar o melhor para o meu filho, tá? Ok. Quanto mais, gente, não precisa de muitas contas, não precisa ser muito gênio na matemática para a gente entender sobre contas. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, tá? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, eu comecei a trabalhar com biju, né? Além da biju, eu trabalhava com kimonos. Então, assim, uma pessoa que comprava um kimono que era, sei lá, 350, 250, mais uma biju, nananana, era uma venda de quase R$600. É o mínimo, assim, tá? Eu deixava essa malinha toda semana na casa de alguém. Então, 2 ou 3 ou 4 pessoas compravam. Então, fora o meu trabalho de fisioterapeuta, que atendia idosos, que dava aula de pilates, que atendia grávida, que fazia massagem, que girava São Paulo inteiro, eu tinha essa outra renda fixa da origem, ok? E outras coisas. Eu sempre dei mentoria de quem queria aprender a fazer biju. Então, as pessoas entravam em contato comigo, eu dava essa mentoria, então já entrava um dinheiro a mais. Mas dentro da própria fisioterapia, eu tinha várias áreas que eu atuava e eu ganhava dinheiro de várias áreas dentro da fisioterapia. Então, depois eu entrei em contato com médicos que me passavam pacientes de pós-operatório, tanto estético como de câncer de mama. Trabalhei muito tempo com tanto estético, ainda trabalho com estético. E pacientes com pós-operatório de câncer de mama e ortopédico. Então, teve uma época que eu tinha 4 médicos que me passavam pacientes. Então, assim, a minha agenda, eu nunca tive horário na minha agenda para pacientes novos, né? Graças a Deus. Então, eu sou uma pessoa, desde os 13, muito abençoada e que trabalho muito e sempre procurei me ocupar minha mente estudando, ocupar o meu corpo, sabe? E eu gosto de uma vida gostosa, boa, de dar o melhor pro meu filho. Agora ele não mora mais comigo, mas de ter dado o melhor pro meu filho, de me dar o melhor, de poder fazer uma viagem gostosa. Eu não me lembro de um dia falar de querer comprar uma blusa e eu não tenho dinheiro para comprar uma blusa. Eu não me lembro disso. Ou de comer alguma coisa, eu não tenho dinheiro para essa coisa. E eu me orgulho muito disso. Né? Pode ser uma coisa boba para algumas pessoas. Grande coisa. Para mim, eu tenho muito orgulho de não, eu queria tanto comprar uma blusinha e não ter dinheiro para blusinha. Não, eu sempre tive o dinheiro para comprar a blusinha. Dentro da minha realidade, mas eu sempre tive. Comida, a mesma coisa. Para mim, bem-estar é isso, sabe? Morar bem, ter uma casa gostosa, ter uma cama gostosa, enfim. Então, desde que me entendo por gente, essa sou eu, sou a Cris. E com o decorrer do tempo, a gente tem que evoluir. E eu fui evoluindo muito, tá? Aí veio a parte da minha primeira viagem para o exterior. Gente, a minha primeira viagem para o exterior, a Pri, que edita esses meus podcasts, ela tá de testemunha. O quanto eu chorei na minha primeira viagem para o exterior. De humilhação mesmo, de preconceito das pessoas mesmo, sabe? De perguntas absurdas, de preconceito. Porque assim, como que você está indo para a Europa, né? Com que dinheiro você está indo para a Europa, né? E veja, o início do vídeo, do podcast, eu tô falando para vocês, eu trabalho desde os meus 13 anos, né? E eu me considero uma mulher muito inteligente e eu entendo de vários assuntos, inclusive sobre economia, né? E para quem me conhece, não me vê uma pessoa coberta de coisas, de marcas, de bolsas, eu sou uma pessoa extremamente simples. Uma que eu faço a maioria das minhas roupas, né? Outra que eu não sou pegada a coisas de marca, eu não sou. Eu tenho 2 bolsas de marca, mas eu ganhei as 2. Não tenho essa coisa de ficar mostrando nada. A minha vaidade, e não é vaidade, eu gosto de comer, eu gosto de ir em restaurante gostoso, eu gosto disso e de viajar. São as 2 coisas que eu gosto e não são nem vaidade, são coisas que eu me dou de presente. Mas eu não sou uma pessoa que sou gastona e tudo mais, né? É até estranho eu estar falando isso aqui, porque eu detesto de todas as formas ficar falando sobre minha vida pessoal e isso é muito íntimo para mim. Mas enfim, eu preciso gravar esse podcast. E aí, essas são as minhas, entre aspas, vaidades. Então, eu entendo de economia, né?
Eu ensino, inclusive, as pessoas a economizarem na minha mentoria. Não é economizar, é gastar com certo, né? E o certo é você gastar com você, né? Mas isso não é o ponto. Depois a gente conversa sobre isso. Mas o tempo foi passando, eu fui fazendo mais cursos, a minha renda foi aumentando, né? Fiz uma pós... Em relação à pós-graduação, graduações... Sério, eu já me perdi quantas eu já fiz. E nenhuma delas foi barata. Foram caríssimas. Eu fiz várias pós-graduações nas melhores universidades que existem em São Paulo. Cursos, eu fiz, eu não sei quantos esses diplominhas de papel eu tenho de cursos no Brasil e no exterior. E eu sempre vou atrás do melhor. Eu lembro que o curso de Ultraformer, quando eu saí da faculdade, da pós, eu fiz uma pós em estética, minha última pós, e eu tive Ultraformer dentro da pós e tal, mas eu queria ser a melhor fazendo aquilo. E eu conhecia uma dermato pelo Instagram, tipo, uau! E que eu vi uma vez ela falando do Ultraformer assim que chegou no Brasil e tal. E eu falei, eu vou fazer o meu Ultraformer, mas o meu estético com ela, né? Eu falei, vou fazer com ela. E eu falei pra ela, eu queria muito, até na época eu gravei um vídeo, eu queria muito ter feito o meu Ultraformer com você, eu já fiz em outro lugar, mas eu queria fazer com você, pelos seus resultados, nananã. E acabou que quando eu me formei na pós, eu pedi pra ela me dar uma mentoria, ela falou, eu não dou mentoria pra ninguém, eu não faço isso. Aí eu conversei com ela, eu falei, por favor, me dá mentoria. E ela falou, olha, a única condição é que você não tem que me divulgar, que eu te dê mentoria, porque senão muitas pessoas vão procurar e não é a minha área, né? Eu sou dermatologista, eu não vou cobrar barato, e eu não quero nenhuma foto de divulgação minha. E eu não vou te dar o diplominha lá. Eu falei, não importa, eu já fiz na pós. Eu só quero que você me ensine como que você faz e tudo mais. Os nossos clientes nunca vão se esbarrar, porque ela é nos Jardins, né? E eu falei de tudo pra ela, que eu tava me formando, que eu tava saindo da faculdade. Então ela viu que eu não ia pegar a paciente dela, nada disso. E ela me deu a mentoria. E eu paguei caríssimo pela mentoria. Do primeiro Ultraformer. O segundo Ultraformer, que era o novo, em PT, sabe quem me deu a mentoria? A CEO do Ultraformer no Brasil, em São Paulo. Ela me deu. Então, acho que é até em inglês o sobrenome da mulher. Tem o diploma e tudo mais dela. Ela me deu. Foram pouquíssimas horas, mas eu fiz com ela. Caro de novo. Então, assim, o que eu me proponho a fazer, eu pago caro para isso, eu pago mentoria com os melhores, eu faço os melhores cursos, eu vou atrás, eu estudo muito. Eu tenho meu filho que ele tá de testemunha, que todos os dias que ele chegava do treino dele, a vida inteira, ele sabia que eu estava no meu quarto estudando todos os dias. Eu não lembro de um dia antes de dormir não orar e não estudar, sabe? E não tem outro caminho que não seja esse, para quem não é herdeiro, para você ter uma vida melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor, né? Consequentemente, quando você se prepara mais, o que acontece? Que não é surpresa e você também não precisa fazer conta. Você atende melhores pacientes, as pessoas te indicam, né? Apesar que já me falaram que, é tão bom, você conhece muita gente, daí as pessoas te indicam. Pena que eu não falei pra pessoa num dia, né? As pessoas indicam porque é bom, eu posso conhecer um monte de gente, se eu for uma porcaria, ninguém vai indicar, né? Então não existe isso de conhecer um monte de gente e não ser boa no que faz. As pessoas simplesmente não te indicam, né? Eu acho que as pessoas só indicam quem é bom, né? Eu hoje trabalho na minha rede social, como fisioterapeuta dermatofuncional, eu não coloco nenhum antes e depois. Que é o que as pessoas chamam, né? Que as pessoas veem, eu vou fazer por causa desse antes e depois, eu não coloco nenhum antes e depois. Uma que eu não gosto desse formato de antes e depois, eu já expliquei pra vocês. Eu acho que parece que o antes não te servia e só depois que eu vim e fiz um tratamento em você, que agora sim o teu rosto tá bom, né? Não, você tem que honrar o que você era antes de qualquer procedimento. Então eu não gosto desse formato, dessa definição de antes e depois. Quem trabalha assim, ok, eu não tenho nada pra falar de ninguém, né? Eu tô falando sobre os meus comportamentos, então eu não acho adequado. No entanto, eu tenho pacientes todos os dias. Por quê? Porque as pessoas me indicam, né?
Então, não é porque eu conheço muitas pessoas, é porque o meu trabalho é bom, porque eu estudo para ter um trabalho bom, para exercer um trabalho bom em qualquer área que eu for fazer, né? Hoje eu estou dando mentoria, uma vez eu comentei com uma pessoa lá atrás, já faz uns anos isso, que eu queria dar uma mentoria. Eu falei, eu quero tanto ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, eu quero dar uma mentoria. A pessoa virou para mim e falou assim, mas com que base? Né? Como que se a minha vida e a minha base já não valesse, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar para uma pessoa que está dando certo e falar, eu vou por esse lugar, né? Então, para mim, isso já basta. Tá dando certo, deixa eu ver o segredo, né? Eu olhei para ela e naquele dia era para eu ter ficado desanimada. Eu falei, não, ela tem razão, eu vou me preparar melhor. Aí eu fui fazer neuropsicologia na PUC. Fiz neuropsicologia na PUC e 1 trilhão de cursos voltados para o desenvolvimento humano. Mas, assim, muitos cursos para desenvolvimento humano. Ou seja, fora a minha faculdade de fisioterapia, que eu estudei neuroanatomia, eu fiz essa pós na PUC e ainda desenvolvimento humano, para entender as pessoas no modo psicológico delas, na anatomia delas, né, e comportamental. Então, eu achei que eu estava preparada, além da minha bagagem, para ajudar algumas pessoas, né? Então, hoje eu também dou mentoria e, graças a Deus, a minha agenda de mentoria também está cheia. E todos os anos que eu vou viajar, vai melhorando cada vez mais, porque cada vez mais eu não falo quase nada, né? A gente tem que aprender com a vida. Quanto mais você fala, pior é. Eu não falo quando eu vou viajar, com quem eu vou viajar, se eu vou viajar sozinha, para onde eu vou, com quem eu vou. Porque eu já me irritei tanto com essas situações. As pessoas, elas simplesmente não têm limites. E eu sou uma pessoa muito discreta. Eu nunca vou perguntar para alguém assim, você vai viajar? Quanto que foi tua passagem? Nunca. Sabe por quê? Porque tem Google, porque tem Decolar, tem Viajanet. Você pode sentar 3 segundos, colocar o destino, colocar a origem e o destino, e você, em menos de 5 segundos, sabe quanto vai custar uma passagem. E as pessoas vêm, e eu juro para vocês, parece uma coisa absurda, mas as pessoas perguntam, quanto foi a passagem? Quando você vai ficar na casa de quem? Você vai ficar em hotel? Quanto foi o hotel? Eu juro para vocês, as pessoas perguntam, né? E não é que eu sou uma pessoa boboca e que saiu falando da minha vida para os outros, não. Eu sou uma pessoa super conservada, conservada também, mas lindíssima. Mas eu tô falando de conservadora, de não falar, de falar de dinheiro. Eu não gosto, né? Eu acho essa coisa muito íntima. E as pessoas, elas ainda ultrapassam esse muro e elas perguntam, tá? E ano passado eu fui viajar e uma pessoa, eu sempre no início do ano, agora eu fico, sempre no início dos anos, eu fico um período maior, de 2 a 3 meses, e no final do ano eu viajo para fazer um congresso ou alguma coisa. E no início do ano passado eu estava indo viajar e passar acho que 1 mês fora. E aí eu estava comentando com uma pessoa que eu estava atendendo, e a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, é engraçado, né? Antes era super difícil as pessoas irem para outro país e passar um tempo fora, agora qualquer um pode ir. Exato. Agora qualquer um pode ir. Eu olhei para a pessoa assim, eu falei, mas como? Quantas pessoas que você conhece que podem ir para a Europa e ficar 1 mês? Eu só quero entender, né? Porque, na verdade, você está desvalorizando o meu esforço, porque não é qualquer um que pode ir, você não pode falar uma coisa dessa, né? E as pessoas, elas simplesmente, elas não têm filtro. E aí, tá, ok. Passou. Viajei esse ano passado, em setembro, para o congresso. Que congresso é? Vai ficar em hotel? Vai ficar na casa de quem? Volta quando? Vocês não têm ideia de quantas mensagens é. Volta quando? Gente, qual que é a necessidade de querer ficar sabendo da vida do outro? Sério. Ai, Cris, mas é só amizade. Não, mas o quê? Eu não me vejo mandando mensagem para qualquer amigo meu que viaje e falar, gente, você volta quando? Mas qual a necessidade? É invasivo demais. Sabe? E aí tá. Vou pro congresso, volto. Esse ano passo um tempo maior lá. Esse ano, meu nível de irritação foi
estrondoso. Só não foi maior porque a minha parte espiritual, minhas meditações estão me ajudando muito. Então nem choro teve esse ano ai, tem um macaquinho aqui na frente da minha casa, de sagui, sabe? Das frutinhas que eu coloco para os passarinhos. Ai, que coisa linda. E esse ano não teve tanta chateação, porque espiritualmente eu acho que cada ano que passa eu tô ficando bem mais preparada, sabe? Mas tem coisas que realmente tiram do sério, assim. E esse ano ficou, ai, vai quando? Volta quando? Ai, não sei ainda, mas como assim? Não comprou passagem de volta? Gente. Aí tá, voltei. Tô atendendo uma pessoa, ela me vira e fala assim, ai, fulana veio comentar comigo. Nossa, a Cris vive na Europa agora, né? Aí, Cris, eu virei pra ela e falei, mas espera, depende das condições que as pessoas estão na Europa, né? Não é, Cris? Parecia, na cabeça dela ela estava ajudando, né? E eu olhei assim, eu falei, não entendi quais condições. Porque ir para a Europa todo mundo vai, mas quais condições que fica lá? Principalmente 1, 2, 3 meses. Eu falei, eu não sei se você me acompanhou, né? Mas as condições que eu fiquei foram as melhores. Em Milão eu fiquei em 3 hotéis maravilhosos, eu gravei, eu nos hotéis. Eu gravei eu indo em restaurante com estrela Michelin, eu gravei indo para restaurantes da minha amiga que não me cobra nada, graças a Deus, ou se me pagasse eu pagaria com maior cobrasse eu pagaria com o maior prazer, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Meu amigo, que todas as vezes que eu vou na casa dele, ele faz questão de cozinhar para mim. Aí fui para Toscana. Na Toscana, eu fiquei num quarto, numa vinícola maravilhosa, com um carro disponível para mim, com os meus amigos fazendo festa de aniversário para mim, me levando para um monte de passeio gostoso. Espanha. Eu paguei zero Espanha. Então, assim, condições, viajei toda a parte de praia sul da Espanha, melhores restaurantes, essas foram as minhas condições. Em nenhum momento eu liguei câmera e nada, eu tava reclamando de euro, eu tava reclamando que eu não tinha dinheiro para isso ou para aquilo. Eu fiquei nas melhores condições nessa última temporada na Europa. Então, quando você encontrar ela da próxima vez, você fala isso para ela. Encontrei com a Cris e ela falou que até pizzaria Michelin ela foi. Até quando não era para dar certo, que foi em La Spezia, que eu ia para Portofino, reservei um hotel errado, eu fui parar nas montanhas, num hotel maravilhoso, com pôr do sol, com vinho, com queijo, até quando não era para dar errado, deu certo. Então você fala isso para ela, que essas foram as condições, né? E para fechar essa questão das viagens, recentemente eu fui atender um paciente que eu atendo há muitos anos, e estava com problema muscular. E me chamou, a esposa dele me falou para eu ir lá. Fui atendi os dois. Eles sabem que o meu atendimento particular não é um atendimento barato, eles me pagam, quer dizer, para eles eu não sei porque eles são milionários, mas eu não sou uma pessoa que cobro, depois que eu comecei a atender só no consultório, o meu atendimento particular não é um atendimento barato, eles sabem, eles me pagam há muitos anos. Ai, meu Deus, um casalzinho agora, gente. E primeiro comecei a atendê-la e eu não tinha encontrado com ela ainda antes da volta da viagem, e ela ficou fazendo um monte de perguntas sobre a viagem, sobre preço, sobre nanã, e eu fui muito educada e eu respondi, né? E foi a vez dele, eu fui atendê-lo e aí ele falou, mas espera, vamos conversar. Assim começou o atendimento. Você ficou trabalhando do que lá? E aí eu falei, como assim? Não entendi. Você ficou esses 3 meses lá, mas você fez o quê? Aí eu muito educadamente falei, eu continuei dando as minhas aulas online, eu continuo dando aula de pilates para algumas pessoas, eu tô dando muita mentoria e eu aumentei muito a minha mentoria lá, porque eu sabia que eu ia ficar lá e o online ia me ajudar muito, então tinha algumas pessoas que estavam esperando e eu entrei em contato com essas pessoas e elas acabam indicando, mas mentoria do quê? Esse negócio dá tanto dinheiro assim? Aí eu parei tudo, eu falei, desce, Cris. Aqui é a hora de você pôr um limite, né? Eu falei, olha, fulano,
Eu não me sinto confortável de ficar falando da minha vida particular com o senhor, muito menos da minha vida financeira, né? Não me sinto, porque desde os meus 13 anos eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Desse mesmo lugar, eu não me sinto confortável de falar sobre dinheiro com absolutamente ninguém, né? Tenho pouquíssimas pessoas que eu falo sobre dinheiro, pouquíssimas pessoas. Então, eu não me sinto confortável de falar da minha vida financeira nem pessoal dessa forma com o senhor. Por exemplo, o senhor deve ter o quê? Mais 6, 7 empresas. Imagina eu perguntando para o senhor: fulano, me fale quanto que o senhor está ganhando na empresa X. Entrou 6 milhões? Eu não estou entendendo. Essa sua empresa está dando quanto de ganho? E essa empresa aqui? O senhor me imagina eu perguntando isso para o senhor? Eu ultrapassando esse muro? O senhor não me imagina, né? Então, a gente pode, por favor, colocar um pontinho final nessa conversa aí. A gente pode conversar sobre outras coisas, né? Como foi minha viagem, quais lugares eu conheci, quais lugares novos eu conheci. Agora, vida financeira e vida particular, eu não me sinto confortável de conversar. Pronto. Disso virou uma conversa de admiração, porque ele virou e falou: eu nunca vi uma pessoa tão articulada, de colocar as pessoas no lugares dela, como a senhora. E se eu fosse uma boboca e continuasse falando, eu ia chegar no lugar de falar de valor, de falar quanto que eu recebo da mentoria, para que a mentoria, quantas vocês conseguem entender? E para finalizar todo esse papo, em relação ao Enzo, o meu filho, eu dei o melhor, já falei aqui para vocês, quer dizer, eu tentei dar o meu melhor como mãe e o pai, ele também tem pai, e a gente tentou dar o melhor para ele. Então o Enzo fala um inglês fluente desde os 12 anos, eu acho, 13 anos. O Enzo tem o espanhol dele. O Enzo nada muito bem, porque o que ele vai fazer, ele quer fazer absurdamente bem. Então ele nada muito bem. Ele tem 5 tipos de lutas diferentes no currículo, sendo atleta de 3 categorias, assim, e sempre primeiro e segundo lugar em nível nacional. Então, ele sabe se proteger. O Enzo é um cara que leu mais livros que eu já conheci de um adolescente ler. Portanto, é uma pessoa que tem conhecimento. Então, assim, se eu colocar um menino em qualquer lugar do mundo, ele vai saber. Se eu jogar no mar, ele vai saber nadar. E ele vai saber se proteger se estiver no solo. Básico, né? Em qualquer lugar do mundo ele vai saber falar o inglês dele, o espanhol dele, né? Tá aprendendo outro idioma. É uma pessoa de caráter maravilhosa, né? Um caráter lindo e inteligente, né? O menino passou no concurso público quando saiu da escola. Pois bem, veio uma pessoa e virou assim e falou para mim assim: você tem que inventar uma doença para esse menino, para ele não ir para a marinha, ele não vai ganhar nada de dinheiro. Eu ouvi isso, meus amores. Ele não vai ganhar nada de dinheiro. E eu virei e eu falei assim: é o quê? Você tá querendo me dizer que eu invente uma doença pro meu filho saudável, para ele não realizar o sonho da vida dele, para ele ficar numa bolha, numa manada atrás de dinheiro e para ele ser um infeliz, como muitos milionários infelizes que eu conheço? Falei: nananina, não. Meu filho vai ser próspero em qualquer área que ele escolher na vida dele. Ele vai realizar o sonho que ele quiser. Ele tem mãe para apoiar. Ele tem pai para apoiar. O que ele escolher fazer, ele vai fazer bem. Eu conheço meu filho. Eu jamais inventaria uma mentira para atrapalhar a vida do meu filho. E essa pessoa no mesmo instante virou para mim e falou assim: me desculpa que eu não tive apoio da minha mãe nem do meu pai, e ver você apoiando esse menino desse jeito. Você vê que os discursos, quando você se impõe, mudam automaticamente. Então, onde que eu tô querendo chegar com tudo isso? Tá? E tem a questão da mentoria também, né? Eu estava recentemente conversando com uma pessoa e ela estava dando um exemplo do parceiro dela, e eu falei brincando da minha mentoria sobre prosperidade, né? E ela virou para mim e falou assim: sabe o que ele vai falar para mim? Quem é você na fila do pão? Ouvi isso também. Então, a conclusão que eu chego disso tudo, dessa minha bagagem que eu tô abrindo aqui para vocês, dessas
E não é para virar um nada, é só para dar esse exemplo que eu quero chegar, para esse lugar que eu quero chegar, tá? Isso tudo que eu tô trazendo para vocês, mas o que eu tô ouvindo na mentoria, eu acho que desde a mentoria 1, da primeira pessoa que eu atendi na mentoria, que é dar ouvido pros outros. Hoje eu não consigo entender, não cai quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas e o que fulano vai achar? Isso para mim, eu não consigo conceber essa ideia, sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão ter sempre uma opinião formada. E essa opinião formada sobre você é sempre para te derrubar. Quando as pessoas... Quem quer te ver bem, ela tá ali para te apoiar. Ela tá ali, olha, o que você for fazer, eu tô aqui para te apoiar. Ela não tá cheia de opiniões, sabe? Ela não tá com opiniões, com meias, rasguinhos, assim, para te alfinetar e te deixar na dúvida. Ou então, será que eu sou capaz mesmo? Será que eu consigo isso mesmo? Será que eu tô sendo muito afoita? Quem te apoia, tá ali, você sabe quem te apoia. Eu sei quem me apoia. Então, a pessoa parar de fazer qualquer coisa na vida, por achar o que fulano vai achar, as pessoas sempre vão achar alguma coisa. Se você viaja, é porque viaja muito, com qual dinheiro está viajando. Se você não viaja, nossa, só trabalha, se estrepe inteira e não sai do lugar e não vai para lugar nenhum. Olha a outra, só viaja para o Nordeste, nunca sai do país. Olha a outra, só sai do país, não gasta o dinheiro no Brasil, já ouvi isso também. Só sai do país. As pessoas vão ter opinião formadas sobre absolutamente tudo. Tudo. Se você não pegar as rédeas da sua vida e seguir sem ouvir as pessoas, você sempre vai ficar no mesmo círculo, no mesmo lugar. Você vai cair sempre no mesmo lugar, porque as pessoas, elas vão escolher por você. Eu sou uma pessoa que eu praticamente não falo absolutamente quase nada da minha vida. Eu simplesmente vou fazendo. Se der certo, eu sempre falo que o sim eu já tenho. Eu tenho o sim de Deus, eu tenho um pai maravilhoso, eu tenho um Deus comigo. O sim dele eu tenho. Se eu for fazer algum projeto, alguma coisa e não der certo, é que não era para ser. Mas o sim abençoado eu tenho. Então eu não preciso sair falando dos meus planos e projetos para ninguém. Eu simplesmente vou e faço. E realizo. E olho no espelho todos os dias da manhã, todos os dias de manhã, e tenho muito orgulho de mim. Muito orgulho. Sabe? Então, se você ficar parando e ouvir fulano, as pessoas vão ter sempre uma opinião e a maioria é sempre uma criticazinha com um cobertorzinho por cima, parecendo que está se preocupando com você. Mas eu acho que é preocupação. Não é preocupação. Quem te ama te apoia. Quem te ama te apoia. É para estudar? Mas tá estudando demais. Desde quando estudar é demais? Desde quando o conhecimento é demais? Desde quando? Isso ninguém te tira. Ter uma opinião formada é a melhor coisa do mundo. Não ser manada é a melhor coisa do mundo. Olhar uma coisa e falar, saber distinguir com a tua própria opinião é a melhor coisa do mundo. Não é ser dono da verdade, é olhar e falar, eu tenho noção do que está acontecendo. Não ir como todo mundo vai, sabe? Então, peguem a vida de vocês, os projetos de vocês, as pessoas que vocês amam, tragam para perto. Parem de falar muito da vida de vocês ou tudo da vida de vocês para quem não merece. Honrem esse campo energético de vocês. Tem gente que não merece estar dentro desse campo energético. Tantas coisas já poderiam ser feitas e realizadas se vocês não tivessem falado alguma coisa. Falei para fulana, ela falou, não parece muito com você isso. Aí, Cris, eu falei, meu Deus, não parece mesmo, né? Eu tava entrando. Vai e faz. Vai e faz. Vão falar de qualquer forma. E que falem. Cris, mas daí você fica postando no Instagram. Eu tenho um pacto com Deus. Eu vou mostrar as bênçãos que Ele me dá. Ele não vai me dar as bênçãos extraordinárias que Ele me dá diariamente, eu vou guardar escondendo. Não, eu preciso testemunhar. Esse é o meu pacto com Ele. Eu recebo muitas bênçãos.
E o meu pacto é testemunhar as bênçãos que Deus me dá. Ai, mas se eu fosse você, eu não ficava postando. Tá te incomodando tanto por quê? Porque você não consegue sair do lugar? E aí você vê uma pessoa indo longe demais e fala, ela tá indo demais, por que eu não vou? Então, Cris, você tá postando muito. Posta menos. Isso que eu não posto quase nada particular, né? Eu posto paisagem, eu posto um lago, eu posto uma comida particular, eu acho que não chega a 1% do que eu vivo. E mesmo assim as pessoas falam, ai, por que você não viaja e não tira foto, sabe? Se eu fosse você, as pessoas devem ter muita inveja de você. Não, eu vou continuar colocando as minhas fotos. E eu espero muito, muito conhecer muitos restaurantes com estrela Michelin. Eu espero muito viajar para muitos outros lugares. Quem reclama que eu vou só para a Itália, vão continuar reclamando porque eu amo a Itália e eu vou continuar indo para a Itália. Ninguém sabe os meus planos. Então, assim, não é uma rebeldia, sabe, gente? Não é uma questão de rebeldia, é rédea da minha vida. Rédea. Eu sei o que eu quero, eu estudo, eu trabalho, eu não peço dinheiro para ninguém. Meu filho está criado, super bem criado. A minha vida é uma bênção, porque eu sou coberta pelo Espírito Santo de Deus. Eu honro ser filha dele. E quando você está coberta por isso, pela espiritualidade, não é uma fotinha no Instagram que vai atrapalhar a sua vida. As coisas, quando tem que acontecer, elas simplesmente acontecem. E eu estou aberta para o que a vida tiver para me oferecer. Eu vivo. Eu não vou deixar de viver, ai meu Deus, por um monte de crença limitante. As pessoas estão cheias de crenças limitantes. Quando a gente está feliz demais, uma coisa ruim acontece. Não vou postar, zóio grande. Então a gente às vezes tem que ater a nossa própria insignificância. A nossa vida não é tão significante assim, não. Sabe? Eu posto no Instagram para as pessoas que gostam de mim, então eu vou dar a resposta aqui para a pessoa que falou que quem sou eu na fila do pão, né? A Cris, quem é a Cris na fila do pão? A Cris na fila do pão é a pessoa que recebe praticamente todos os dias uma mensagem de Cris, muito obrigada, eu tô conseguindo. Cris, muito obrigada, passei no concurso. Cris, muito obrigada, tirei minha habilitação. Cris, você é a primeira a saber, comprei meu carro. Se não fosse aquela conversa aquele dia, Cris, muito obrigada, comecei a juntar meus primeiros dinheiros, meu primeiro dinheiro, consegui organizar meu dinheiro da forma que você falou. Cris, muito obrigada, tô sendo uma esposa melhor, tô ouvindo mais, tô me impondo mais. Cris, muito obrigada, mandei aquele currículo que você falou e tô indo na entrevista. Essa é a Cris da fila do pão, sabe? Que faz um pouquinho de diferença na vida das pessoas, e esse é o meu objetivo como ser humano. Ser um pouco melhor todos os dias, mesmo às vezes ficando puta da vida, mas mesmo assim, querer ser um pouco melhor todos os dias, como pessoa, como mãe, como mulher, como amiga, e fazer diferença na vida dos outros. O que os outros vão achar disso? Qual o dinheiro daquilo? Eu não estou nem aí. Aliás, me irrita, não é que eu não estou nem aí, mas não me paralisa. Só me irrita porque eu acho muito bobo, acho muito pequeno a pessoa parar um minuto da vida para falar de outra pessoa, sabe? Uma coisa tão boba e tão nítida, sabe? Então eu acho isso muito bobo, acho muito pequeno perto do que o mundo é. E perto do que a gente pode conseguir olhando para a nossa própria vida, sabe? Todos os dias eu olho para dentro, eu olho para dentro, eu olho para minha vida, eu olho para minha vida, eu olho para minha vida, eu olho para minha vida. Então, quando eu ouço alguém falando, isso, Cris, é tão bobo, tão... Não é nem infantil, porque as crianças, elas são tão perfeitas dentro delas, da infância delas, que não é nem infantil. Nem as crianças fazem umas comparações tão bobas, tão pequenas, sabe? Então, é isso. Peguem as rédeas da vida de vocês. Criem uma vida extraordinária. Não dê ouvido para quem não tem que ter acesso ao teu campo vibracional.
e tenham uma vida maravilhosa, porque a vida presta.